reunido aqui. Ontem só foram 3, hoje são 4, né? A Carliete, nossa diretora, está participando hoje. Seja bem-vinda, Carliete, prazer tê-la aqui. Obrigada, Douglas, boa tarde a todos. E aí o Tuxa e também o nosso Lorde Eliezer Rodrigues. Boa tarde. Bom, senhor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. O senhor tem andado ali por Timon, tem ido por ali? Sempre. Ali tem uns espetinhos bons em Timon, viu? Ali nas praças. Muita coisa boa, viu? Coisa boa, muita coisa boa. Eu queria colocar em pauta o seguinte assunto. A gente comentou ontem sobre as prováveis forças que vão protagonizar a eleição de 2024 em Teresina. E hoje o Eliezer trouxe como destaque uma fala do vereador Deolindo Moura do PT, falando das discussões internas no partido, sobre o posicionamento da sigla nas eleições de 2024, onde a gente inclusive tratou do assunto, né? Colocando ali 2 nomes, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, que já se colocou à disposição do partido, e tem naturalmente o nome do deputado estadual Fábio Novo, que foi o último candidato do PT, o candidato nas eleições de 2020, aliás. Vamos acompanhar o que disse o vereador Deolindo Moura, veja aí. Nós defendemos que nós tenhamos uma chapa proporcional competitiva que possa eleger aí 6, 7 vereadores aqui para a Câmara Municipal, mais ou menos como aconteceu ali na Assembleia Legislativa, onde o PT elegeu uma bancada histórica de 12 deputados estaduais e 3 deputados federais. Nós queremos garantir uma grande bancada do Partido dos Trabalhadores aqui e fazer com muita responsabilidade aqui a nossa tarefa como legisladores, como fiscalizadores do poder público e continuar trabalhando para que a máquina pública nesse ano administrativo ela seja mais eficiente, discutindo 2024 só em 2024. Eu acho que nós não podemos aí engatar uma eleição após a outra e fazer com que isso seja a política por si só. Eu acho que isso é uma parte importante da política, no momento em que os eleitores escolhem os seus representantes, mas é importante também representar. Então estamos aqui imbuídos dessa tarefa. Com as mulheres primeiro, né? Com a Carliete, como é que ela vê, Carliete, essa questão? Por exemplo, se é coisa que não falta no PT, é discussão, meu amigo. Isso aí, entendeu? Eles discutem até, muitas vezes, dá briga, né? Mas também ninguém pode negar que o PT não discuta realmente os assuntos e não discuta a exaustão. Realmente, se é um partido que discute mesmo, é o PT. Então, Carliete, qual seria, na sua opinião, vai girar mesmo em torno desses 2 nomes, Franzé Silva e o Fábio Novo, ou há a possibilidade do surgimento de um novo nome? Sempre há, né, Douglas? Você comentou que o PT, se tem uma coisa que o PT gosta de fazer é debater os assuntos. A gente sabe que dos partidos que estão aí com uma representação forte, o PT é um dos principais hoje, já era antes mesmo do Lula ser eleito novamente presidente do Brasil. Existem mais de 6 correntes políticas dentro do PT. Umas mais à direita, outras bem mais à esquerda e outras ao centro. Então, assim, o debate é sempre muito, muito acalorado. A gente sabe que tem algumas correntes aí que geralmente acabam levando a política do PT e levando essa política para a rua. Eu imagino, a gente tem tempo ainda, já faltam mais de um ano, quase 2 anos para a próxima eleição, e muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas não são só esses 2 pré-candidatos à Prefeitura de Teresina pelo PT, não. Tem outras pessoas, outras figuras políticas que estão começando aí a despontar, que já demonstram interesse em participar aí desse debate para serem os candidatos do PT. Baseado no que disse a Carliete, Eliezer, você tem mínimo 6 correntes aí do PT, e já temos 2 nomes. Se mais 2, por exemplo, lançarem nomes, vamos ter 4 nomes no PT. Eu queria saber, na sua opinião, há a possibilidade, depois de toda a discussão, de haver consenso em torno de um nome, ou você acha que vai terminar numa disputa, digamos, em prévias do partido para a escolha do candidato? Douglas, o PT, apesar de ter o costume de debater bastante as suas decisões, procura marchar unido. Então, ou por prévias ou por definição do governador, por exemplo, ou do ministro Wellington Dias, o PT deve ter um candidato majoritário. E eu quero aqui trazer hoje uma notícia de bastidor, uma definição recente que já mexe nesse tabuleiro para as eleições de 2024.
Rafael Fonteles e Temístocles Filho já bateram o martelo, estarão unidos na eleição para a Prefeitura de Teresina. Estarão no mesmo palanque, apoiando o mesmo candidato. Nós estamos falando do governador e do vice, PT e MDB. As duas siglas estarão unificadas, apoiando o mesmo nome na eleição para a Prefeitura da capital. Então, nesse sentido, a construção do consenso não vai acontecer só internamente no PT, mas também englobando o MDB, e isso vai gerar uma grande base bastante competitiva para a disputa do Palácio da Cidade, Douglas. É de se esperar que o PT venha a desejar esse espaço. O partido hoje se destaca com espaços importantes a nível federal, estadual, não poderia ficar de fora e de forma bastante incisiva na eleição municipal. Sim, mas aí você colocou um dado importante. Ontem discutia, lembra que ontem era uma das pautas de discussão aqui na política do dia, o seguinte: a base aliada pode lançar um único candidato, e aí a gente chegou à conclusão, até por questão matemática, de gerar um segundo turno, e aí sim haver uma coligação pós-primeiro turno, que os partidos lançassem candidatos. Você fala aí numa união entre PT e MDB, Elias. Aí vem uma outra pergunta, né? Quem vai ser cabeça de chapa? Porque vai ter aquela alegação de novo do PT, provavelmente, do MDB, aliás. Não, o PT tem o presidente, o ministro, o governador, o presidente da Assembleia. O MDB quase não participou da mesa diretora nessa gestão e vai ter o cabeça de chapa para a Prefeitura de Teresina. Como é que vai ser decidido isso? Douglas, eu acredito que vão adotar critérios mais próximos da eleição. Pesquisas acerca de nomes serão realizadas para apontar qual o nome mais competitivo, porque assim, quando você observa a união de dois partidos, nós consideramos a amplitude do grupo, da militância que vai estar nas ruas, empenhada, da capacidade de investimentos que será feita a partir da união desses esforços. Agora, o nome exato do candidato precisa passar por uma pesquisa de opinião pública. Nomes serão colocados para a apreciação do eleitorado nessa fase pré-eleitoral, e aquele que agregar mais popularidade tende a ser o nome escolhido para representar, seja do PT ou seja do MDB. O interessante agora, no momento em que nós estamos, é perceber que estarão unidos, estão com esse objetivo de juntos disputarem a Prefeitura de Teresina. É uma das forças, né? Pelo menos 3 forças estão bastante consolidadas nesse caminho. Tássio Cruz, agora, diante dessa informação de bastidores do Eliezer, dessa união MDB e PT para a Prefeitura de Teresina, a gente muda, inclusive, o foco inicial dos partidos, das forças, para saber como é que vai ser definido. Quer dizer, claro, um vai indicar o candidato a prefeito, o outro vai indicar o candidato a vice. Mas quem indica quem, Tássio? Eu conversava com 2 petistas hoje, Douglas, no Palácio da Cidade, e me diziam algo bem parecido com o que o Eliezer comentou, que a opinião pública vai dizer o nome, né? O deputado Temístocles, agora vice-governador, sempre foi muito pragmático quanto às pesquisas. E eu acho que vai por aí, vai pela intenção de voto. E eu puxava aqui na memória, Douglas, um caso curioso. O MDB sempre esteve alinhado à Prefeitura de Teresina. Se a gente puxar na história recente, desde Eumano Ferrer, o partido teve um intertício na primeira vitória ali, na primeira eleição de Firmino Filho, quando disputou com o Eumano Ferrer, aí indicou o vice de Firmino, agora com Dr. Pessoa, e caso ocorra essa aliança com o PT e uma vitória, seria mais um passo do MDB podemos dizer, no Palácio da Cidade, porque mesmo com a vaga de vice, seria o Palácio da Cidade. Mas o critério que eu conversei com alguns petistas é a opinião pública, é a pesquisa. Quem tiver melhor lá em 2024, dentre os nomes apontados, será o candidato escolhido. Mas nós estamos vendo aí, Douglas, o vereador Deolindo, que faz parte de uma corrente que, de certa forma, eu diria que é uma corrente palaciana, que defende sim uma proximidade com o doutor Pessoa até pelo menos até 2024, para depois definir se apoia ou não a candidatura do atual prefeito. Deolindo faz parte daquele grupo do G8, que indicaram vários
cargos para várias secretarias. Então, esse grupo do PT, alinhado ao Palácio da Cidade, defende essa estratégia. Já o grupo da Assembleia, que tem Franzé, que tem Dr. Vinícius, que tem Fábio Novo, esses não. Esses não querem nem acordo com a Prefeitura de Teresina. Bom, vamos dar sequência a essa história da eleição, da associação municipal em 2024. Renato, vamos colocar aí o Edson Mello, preparar o Edson Mello, que também fala sobre o PSDB. PSDB que historicamente, né, pelo menos aqueles mais jovens só lembram do PSDB no Palácio da Cidade, né? Com Firmino Filho, com Francisco Gerardo, esses nomes que já são conhecidos. Teve como candidato à última eleição Kleber Montezuma, que era secretário, perdeu para o doutor Pessoa a eleição, e o vereador Edson Mello defende a candidatura dos tucanos à prefeitura da capital e cita inclusive nomes que podem concorrer. Vamos ver. O PSDB implantou em Teresina um modelo de administração bem sucedido. Então, não deixa de ser um partido que é uma grife para a população de Teresina. Então, natural é que nós tenhamos um candidato próprio. Quem é esse candidato? Tem vários nomes, tá? Vários nomes podem surgir. Por exemplo, o doutor Silvio não está no PSDB, mas tem sua ligação. O grande ex-deputado, o atual presidente do Diretório Regional, o ex-deputado Luciano Nunes, é um bom nome, tem uma boa aceitação dentro do partido, e podem vir surgir outros nomes que podem fazer frente numa candidatura em 2024. O PSDB vai ter uma participação efetiva no pleito eleitoral de 2024. É natural que tenha. O PSDB tem uma empatia muito grande com a população de Teresina. Então, esperamos que tenha um candidato. Vou começar com a Caliete novamente, perguntando o seguinte: se de um lado nós temos a sinalização, como disse o Eliese, já, inclusive pré-batido, ponta virada, de uma união entre MDB e PT, o que representa os dois principais partidos da base que apoiou a eleição de Rafael Fonteles, há possibilidade de haver, do outro lado, uma união também entre PSDB e progressistas, já que, por exemplo, Silvio Mendes, um nome ligado ao PSDB historicamente, mas por uma questão conjuntural esteve no União Brasil. Então há a possibilidade dessa trinca, Caliete, entre União Brasil, progressistas e PSDB para a prefeitura? Eu acho que antes de falar do PSDB, voltar um pouquinho do que o Eliese e o Tássio falaram. Primeiro, o MDB. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o MDB sabe fazer uma leitura quase precisa de para onde a onda está indo. Por isso, eles nos últimos anos, nas últimas gestões municipais, eles sempre estiveram ao lado dos vencedores e fazendo parte aí da estrutura da administração municipal. Uma outra questão importante, Douglas, é que o PT, apesar de que hoje ele está numa situação confortável com o governo federal, governo estadual, essa situação já aconteceu alguns anos atrás. Porém, o PT nunca conseguiu ter, em Teresina, um resultado favorável, como já teve várias vezes aí em nível estadual e também no governo federal. Já o PSDB é interessante, vou até citar uma expressão que o Eliezer falou agora há pouco nos bastidores: tem grife, mas não tem estrutura, para que eles consigam levar, mesmo em Teresina, uma candidatura competitiva. Eles têm, de fato, o legado de Firmino, das outras administrações municipais aí do PSDB, mas eles precisam realmente de um partido forte, poderia ser o PP, sim. Essa aliança já aconteceu em outras situações, mas também o MDB. Então, eu não descartaria, apesar de que existe aí uma intenção do Rafael, o atual governador, junto com o vice-governador, de manter essa aliança e até a eleição municipal de 2024, mas eu não descarto não que o MDB vá para onde corre o lado dos vencedores. Pode não ser o PT. Tássio Cruz, há possibilidade dessa união? A gente já tem aí a previsão de união entre MDB e PT, e aí, por exemplo, o PSDB, hoje, a gente analisando aí, quem figura o PSDB como Sacalhete, que tem uma expressão. O partido é uma grife em Teresina, mas uma grife que precisa de um nome. Precisa de um nome. A grife por si só, ela não funciona. Tem Luciano Nunes, tem potencial para concorrer. Fora o Luciano Nunes, quem são os nomes? Tem Kleber Montezuma, que também não é mais enfim,
concorreu na última eleição, tem o recall da última eleição, né? Pelo Progressistas. Um apelo progressista, pode voltar para o PSDB, para ser candidato, enfim. Daí é que eu digo, o Silvio Mendes, se topar uma candidatura à Prefeitura de Teresina, volta para o PSDB ou fica no União Brasil? Então, assim, tem esses contextos. Mas você enxerga essa possibilidade do trio Partido Unido? A possibilidade existe, Douglas, e brincando com as palavras, se o PSDB trocar a apatia nacional pela empatia municipal. O PSDB teve um papel completamente relevante na eleição presidencial, né? Indicou uma candidatura a vice de Simone Tebet sem qualquer expressão, e isso, claro, acabou repercutindo nos estados também. O partido já enfrentava um processo de esvaziamento muito grande aqui no Piauí, teve sempre aquele problema histórico, né, de não interiorizar suas bases, de não ter força fora da capital, e com o falecimento trágico do ex-prefeito Firmino Filho, os tucanos se viram sem rumo, né, se viram sem uma liderança, e isso, claro, ocasionou o enfraquecimento no partido. Hoje, dos 3 vereadores, né, do PSDB, 2 estão praticamente fora do partido, Venâncio e Gustavo de Carvalho estão praticamente fora do PSDB, só foram para o PSDB por uma questão de legenda partidária, e o PSDB, por mais que tenha a viabilidade histórica junto à população, eu não vejo hoje o PSDB com a capacidade de incorporar uma cabeça de chapa para a capital. E encontra muita dificuldade... A não ser que um desses nomes volte ao PSDB. Que voltem... Como já aconteceu. Como já ocorreu. O Mendes já foi e voltou quantas vezes? Já foi 2 vezes eleito prefeito pelo PSDB. Só que dessa vez ele é o presidente do União Brasil, presidente estadual. E outro ponto interessante, Douglas, é a viabilidade também para a proporcionalidade do PSDB. Hoje o partido, no cenário atual, não tem uma chapa que se consiga vislumbrar uma chapa viável nem para vereador, quiçá para prefeito. Engraçado dessa história, eu fico aqui pensando que há uma crítica, por exemplo, de alguns petistas, inclusive, e há um certo consenso dos jornalistas que acompanham política e até de políticos de outros partidos, de que o presidente Lula ainda não preparou uma liderança que o substitua no futuro. Ou seja, o PT tentou Fernando Haddad, teve uma boa votação, mas Fernando Haddad sempre como um candidato apoiado pelo então ex-presidente Lula. Né? Um nome que realmente se projete como uma liderança pós-Lula. Da mesma forma, a gente tem observado isso em Teresina. Tivemos o Alferraz, não é? E aí o Alferraz teve essa inteligência de escolher, na época, Firmino Filho, para ser candidato a prefeito, um secretário de finanças, óculos, né, grandes e tal. Técnico. Um técnico, mas teve essa visão de que Firmino era um nome que se destacaria. Conseguiu projetar o seu substituto, mas Firmino não conseguiu estabelecer um nome. Tentou Kleber Montezuma, quer dizer, conseguiu com Silvio, né? Até conseguiu com Silvio, depois voltou. Mas aí houve esse distanciamento. Então não tem, então é uma situação muito parecida, né? Quer dizer, tem aí ainda Silvio Mendes, é um nome, mas e Kleber que a gente precisa aguardar. Mudar de assunto aqui, vamos sair do Palácio da Cidade, do futuro ocupante do Palácio da Cidade, vamos para um dos futuros ocupantes de gabinetes na Assembleia Legislativa. A questão é a seguinte: tem deputado que não ganhou a eleição, quer dizer, foi eleito entre os 30, mas não quer entregar, Tássio Cruz, o gabinete. Que história é essa, Tássio? Perdeu, tem que entregar, Tássio. Eu brincava no destaque, no bastidor aqui com o Eliezer. É a marcha dos eleitos. De 4 em 4 anos ela sempre ocorre. Aqueles que venceram e que estão chegando para um primeiro mandato, normalmente ocupam um gabinete e ali fazem as suas mudanças, né, os seus ajustes, mas dessa vez ocorreu esse caso curioso, esse parlamentar. Claro que a gente não vai revelar os nomes, porque até a pessoa que me revelou pediu reserva, mas existe um parlamentar que está até fevereiro parlamentar, perdeu a eleição, Douglas, não quer abrir mão do gabinete não. E vai entrar vai reassumir como suplente? Deve reassumir como suplente. Sim, mas tem que entregar mesmo assim, tem que, né? Entregar, e explicando para o amigo de casa, lá na Assembleia tem os gabinetes alternativos ali embaixo, de liderança,
que se chama informalmente de calabouço. E o que essa fonte me disse é que esse parlamentar não quer ir para o calabouço, não quer ir para os gabinetes dos suplentes. A polêmica ainda vai render até 1º de fevereiro. Douglas. Se é suplente, Caliete, tem que... O suplente não pode. É triste dizer isso, mas é verdade. Suplente, rapaz, olha, ele não foi eleito. Aí o cidadão vai assumir em função da convocação de alguns deputados eleitos pelo governador Rafael Fonteles. Eles devem estar satisfeitos de um gabinete lá, seja no calabouço, seja onde for, mas não quer entregar, seja um gabinete de esquina ali que fica na Assembleia, um até maior ali na Assembleia. Quer dizer, veja a que ponto, Carlete, nós chegamos, né? Quer dizer, como é que pode? Quer dizer, vai ter que o presidente da Assembleia chegar e dizer, meu querido, pegue suas trouxas. Pegue suas trouxas, já lá pro calabouço, ele está me criando problema aqui. É realmente uma situação até, digamos, vexatória, né? Eu acho que ele vai precisar ir de um tempo para digerir o fato de que ele deixou de ser um deputado eleito para ser um suplente. E a gente sabe que na prática o suplente é meio deputado. Ele não manda totalmente no gabinete que ele assume. Geralmente existe aí um acordo entre o deputado que foi eleito e se afasta momentaneamente para assumir algum cargo com o suplente. Geralmente ele não tem total ingerência sobre o gabinete, mas ele vai precisar de tempo, ele vai conseguir aí fazer essa transição da condição de deputado eleito para um suplente que está ocupando uma vaga de forma temporária. Ele vai aprender, vai acostumar com isso. Será necessário um trabalho com psicólogo para convencer o rapaz que olha, entenda, é uma fase de transição, de desapego, entendeu? É uma ação mais incisiva, né? Da Assembleia. Será que está passando por um processo de luto e não está conseguindo superar? Quer dizer, como é que se explica uma situação dessa? Eu lembrei do deputado Paes Landim, como deputado federal, na eleição anterior, perdeu, não queria sair do apartamento funcional. Lá em Brasília, gerou aí algumas manchetes nacionais, ele mesmo sem mandato não queria deixar o apartamento e até permaneceu lá. Assumiu eventualmente, inclusive esse mês está no cargo, mas não queria sair do apartamento. E aí uma situação semelhante, o deputado que tem direito, quer chegar para organizar seu gabinete, porque dia 1º de fevereiro toma posse, já tem que funcionar. Né? Agora nós estamos numa fase de transição. Tem que ser feita uma antecedência, a organização. Né? Exatamente, a fase é de transição. Então, é no mínimo necessário que o deputado que perdeu o gabinete tenha uma certa compreensão e abra espaço para o colega. É a casa do diálogo. Né? Diálogo até nessas questões é necessário. Douglas, só rapidinho para só para perguntar ao ministro aqui, o senhor está querendo... Conversava com Ed, o nosso primo rico, sobre plantação de arroz, Douglas. Inclusive, Miguel Alves aqui é uma região onde é muito popular a plantação. Aliás, lá em Miguel Alves tem realmente, se lembrou bem, essa plantação. Aquela é arroz de vazante, aquele arroz de vazante do. Meu primo? Não. E fazendo uma analogia, mal comparando, é que nem plantação de arroz, né, Ed? Tira de uma vez e sai do gabinete, desocupa, porque senão vai. Aliás, Miguel Alves é um dos municípios produtores de arroz no grande abraço do Piauí. A todos. Um grande abraço a todos que nos acompanham na cidade de Miguel Alves. Um abraço especial para o meu amigo Assis Dutra, que é jornalista e que nos ajuda com informações lá do município de Miguel Alves. Terminou, ministro? O senhor hoje está muito rigoroso, viu? O senhor está com fome? Então, tudo bem. Olha, amanhã nós vamos tratar de um assunto, começar aqui a política do dia, tratando da reorganização do PL. O PL também está passando por um processo de uma espécie de desapego também, né? De um formato para um outro formato. Que o Waldemar da Costa Neto, que é o dono do partido, ele não é menino, viu? Ele dança de acordo com a música. E, de fato, o deputado estadual eleito, Jeová Alencar, vai assumir uma vaga no Executivo, ou seja, na Prefeitura de Teresina. Mas em uma secretaria, você lembra que eu disse aqui? Não, pegar o cara tem a SAAD, com a SAAD lá, a SAAD Sul. Ele tem lá a SAAD Sul, aí que aqui dizem para ele, não, você tira lá quem está na SAAD Sul e a Sul não conta. Aí não conta, ele está saindo da Assembleia. Deixa o indicado dele na SAAD Sul e entrega a outra secretaria, no mínimo, para ele ir acomodar lá Gessivaldo Isaías. Nossa diretora Carlete, muito obrigado pela participação. Carlete vai voltar mais vezes. Aliás, a determinação aí de aumentar a participação feminina, viu? Justo. Eu acho mais que é justo, correto. Viu? Voto com o relator. Eu voto com o relator. A Adriana também, nossa editora-chefe do Jornal Dia e do Portal Dia, também vai participar. A Edna Maciel vai voltar. Então, de qualquer forma, vai ficar empate, né? 3 homens e 3 mulheres, né? 3-3. E eu, como voto de Minerva, não posso votar.
Vou ficar isento dessa votação. A melhor coisa é deixar empate. Muito obrigado pela... bota aí o comando geral, senão Elias me mata se eu não colocar aí o comando geral. Coloca Amanhã, aí. viu? A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também pela O Dia TV, comando geral na trincheira da informação. Tá pouco de audiência e tem um detalhe, viu? Você pode também participar ao vivo, viu? Você ligar, participar ao vivo. Mandar vídeo. Mandar vídeo também, se quiser. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer saber que você esteve conosco até as 3 da tarde ou ficou em algum momento com o jornal O Dia News. Continue na O Dia TV com a nossa programação e a gente volta amanhã a partir da 1 da tarde, depois do Rota do Dia. Fique com Deus. Até lá.